vez seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando aqui mais um vídeo sobre a história da teologia cristã. Se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, acesse, compartilhe ou deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. Nós queremos falar agora sobre a famosa teologia de Lutero. Já gravei também dentro da nossa playlist, lá tem uns vídeos gravados sobre as principais teologias dos reformadores, de Lutero, Calvino, Zwinglio, e alguns outros aqui. Mas dentro da história da teologia cristã, eu quero falar um pouco agora de Lutero, mas faço também por Calvino e os demais reformadores, até também na figura de Schleiermacher, que é o pai da teologia liberal protestante, que a gente vai falar, e também sobre o grande teólogo do século XX, que foi Karl Barth, o grande gigante, Karl Barth. Então, a teologia de Lutero, os aspectos gerais da teologia de Lutero, que a gente coloca, os aspectos gerais da teologia de Lutero, ou chamado corpus luterano, contém muitos gêneros diferentes de escritos. Então, dentro desses corpus luteranos, dos gêneros de escrito que Lutero tem, nós temos comentários de Lutero, nós temos o catecismo maior, o catecismo menor, e também temos tratados polêmicos de Lutero acerca dos seus adversários teológicos, filosóficos, políticos. Temos as controvérsias luteranas também. Os hinos de Lutero, o famoso Castelo Forte. Temos sermões, os grandes sermões de Lutero, que Lutero foi um grande pregador, um mestre na oratória também. As cartas pessoais de Lutero escrevendo para outros reformadores, outros pastores, influenciando e etc. Então, temos a chamada conversa de mesa. Lutero sempre na sua mesa conversava com alguns os apoiadores da reforma, discutia teologia nessa mesa. Então são chamadas conversa de mesa, conversa à mesa com Martim Lutero. E nenhum deles, entretanto, há algo que remotamente se assemelha a uma teologia sistemática. Então, já de pronto, a gente não vai dizer, não, Lutero tem uma teologia sistemática como de M. Gruden, como de Charles Roger, como de Louis Berkhof, como Stanley M. Hostel. Não tem uma teologia sistemática. Não tem uma teologia sistemática. Pois é que Lutero fez muito comentário. Ele escreveu um comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas, antes da Reforma Protestante. Escreveu também um comentário também da carta aos Gálatas, depois da Reforma Protestante, Então, vamos colocar aqui quais são as principais obras de Martim Lutero no decorrer dessa história ao qual ele viveu, de 1483 até 1546, que foi a da sua morte. As principais obras do Dr. Martim Lutero, ele escreveu em 1520 a nobreza alemã, que é uma proposta de reforma relacionada à questão política, relacionada à própria nação em si. Também tem um escrito dele também, que ele escreveu na época, chamado O Cativeiro Babilônico, que ele fala sobre questões de sacramentos, de ordenanças e etc. Temos também a liberdade do cristão, Cristo como servo, o cristão como servo e Senhor, a questão da liberdade da escravidão da vontade, Ele vai ressaltar sobre a questão do livre-arbítrio, até que ele faz uma contra-resposta ao livro de Erasmo de Roterdã, quando Erasmo de Roterdã escreveu A Liberdade da Vontade, E Lutero coloca a escravidão da vontade, que no Brasil é lançado pela editora Fiel, Nascido Escravo. Então Lutero, ele cria na depravação total, que o homem está totalmente depravado, e o homem não tem condição de livre-arbítrio, de decisão, de escolha, de arbitrar em algum destino da sua própria vida no seu próprio Cristo. Então nós temos o catecismo maior, que são orientações para pastores, para os líderes religiosos. Temos o catecismo menor, que são orientações também para um corpo mais juvenil, um corpo de uma igreja, ao qual tem como ensinamento teológico e pedagógico. O pensamento de Lutero centralizava-se em alguns pontos que viria a ser os princípios da Reforma Protestante.
né? Então nós temos aqui, quais são esses princípios aqui, essa base de Lutero? O pensamento de Lutero centralizava-se em quê? Em que ponto, né? Então, os pontos principais que faz parte do lema, né, do estandarte da Reforma Protestante, é aquele que ele coloca, né, o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós não precisamos de um mediador, a não ser Cristo. Nós somos sacerdotes reais, né? Possamos ir diretamente a Deus sem precisar de nenhum mediador, a não ser o próprio Cristo, e não o mundo clerical. A justificação pela fé somente, né? Isso que é o lema principal da Reforma Protestante. A nossa salvação é somente pela fé e ponto. Não existe outro mérito a não ser o mérito de Cristo, não nossos méritos, nossas obras, porque a salvação não é meritória. Ela é meritória só no sentido quando Cristo é o mérito e a obra principal para sermos salvos. A autoridade exclusiva da Bíblia em questões de fé. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, e isso nós não temos. A autoridade final em tudo não é a igreja, não é o clero, não é o Papa, é a Bíblia Sagrada. A pessoa salvadora de Cristo, somente Cristo pode salvar. Somente Cristo é o caminho da salvação para nós. Somente Cristo pode nos levar para o céu. Só admitiu os dois sacramentos, né, que são as duas ordenanças, o batismo e a Eucaristia, que é a questão da festa do amor, a ceia, né, só admite dele, é o nosso sacramento hoje, a nossa ordenança, Santa Ceia e batismo. E uma das coisas principais, nem o Papa, nem o Padre tem o poder de remover os castigos temporais de um pecador. Somente Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Uma das coisas principais que ele ressalta também em todo o comentário teológico que ele tem, a culpa pelo pecado não pode ser anulada por meio de indulgência, por meio de pagamento, de dinheiro. A culpa só pode ser anulada através do sacrifício vicário de Cristo. Somente um autêntico arrependimento pode resolver a questão da culpa e do castigo, o que depende única e exclusivamente de Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Não existe essa teologia mariana que coloca Maria como mediadora. Somente Cristo é o meio para sermos salvos. Não há autoridade especial no Papa. É como diz John Wycliffe, né? O Papa é o anticristo. Isso foi do século XV, né, que ele colocou. A autoridade final é Cristo. Cristo, Papa, né, o nosso papai, o nosso pontífice, a nossa ponte para o céu é Cristo. As decisões dos concílios não são infalíveis, né? A única coisa que é infalível é a palavra de Deus. As decisões sempre, os concílios sempre erraram, como dizia Lutero. A Bíblia é a nossa única autoridade de fé e de prática para o cristão e não a igreja. É a Bíblia. A justificação é somente pela fé. A soberania de Deus é superior ao livre-arbítrio humano. É isso. Então colocamos em Lutero a questão da soberania divina e a responsabilidade humana, mas sabendo que Deus sempre está acima de tudo. Defendia a doutrina da consubstanciação em detrimento da transubstanciação. Então, a doutrina da transubstanciação para a igreja romana, para a teologia romana, estava dizendo que a questão do corpo, né, a questão do pão se transforma no corpo e do vinho se transforma no sangue. Lutero dizia não é a consubstanciação, mas é a consubstanciação que Lutero defendia. Ainda que o pão não transforma no corpo, mas o corpo está perto do pão, e o vinho, né, o sangue está perto do vinho. Essa aqui é a decisão, o pensamento da consubstanciação. Há apenas dois sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Opunha-se a veneração do santo, ao uso das imagens nas igrejas, as doutrinas da missa, das penitências e do uso das relíquias, né? Então, ele já faz um pouco de limpeza com relação a esse tipo de coisa. Contrário ao celibato clerical, até porque ele foi casado com... né? Teve vários filhos, né? Com Catarina von Bora. E ele também ensinava a total depravação da natureza humana. O homem está totalmente depravado, não tem condição de ser salvo somente por ele. Então, dentro da depravação total de Lutero, não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Defendia o batismo infantil e a comunhão fechada. A comunhão fechada é que a ceia é somente para os fiéis e ponto, para aqueles que são batizados. No batismo infantil trazia a questão, né, de um pouco daquela ideia que batismo ainda entre aspas purifica pecado, né?
defendia a educação dos fiéis em escolas paroquiais. Lutero foi muito importante na questão da escola pública, né? Principalmente no preparo. Hoje nós temos aí o mundo luterano, a igreja luterana, a universidade luterana, né? Martinho Lutero defendia a sociedade a promover uma educação integral na formação do cidadão. Ele viu que a principal reforma, a principal arma para os reformadores era aprender a ler. Essa foi a principal arma do jesuíta, aprender a ler, para ler as Escrituras. Lutero queria todos os cidadãos bem preparados para todas as tarefas na sociedade. Ele propôs uma escola cristã que ficasse não uma abstração intelectual, mas uma educação voltada para o dia a dia da vida, né? O aprendizado profissional, o aprendizado para a criação do cidadão. Muito importante as decisões de Lutero. Uma das questões que nós colocamos aqui é a hermenêutica protestante da época de Lutero. O que? O que deve fazer o exegeta, né, ao usar as Escrituras para interpretar as Escrituras? Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse que é o lema da Reforma Protestante. Quais as pautas que são apresentadas por Lutero em sua hermenêutica? Rompe com a interpretação alegórica tradicional, a favor de ler as Escrituras em termos de história, né? Ele quer saber qual a intenção do autor, o que o autor quer dizer. Isso é o chamado método histórico gramatical. Método histórico gramatical é um método de interpretação. Lutero era literalista. Em sua conferência sobre Gênesis, argumenta ao ler o Antigo Testamento como toda a Escritura como história. Isso requer interpretação literal. Então é ler o Antigo Testamento à luz do Novo, né? Do texto. A hermenêutica de Lutero não rejeita a alegorização, mas baseia a sua alegoria no significado histórico do texto e princípio do texto. Toda a Escritura deve se direcionar a Cristo. Somente as Escrituras nos direcionam a Cristo. Shalom.